Olá, eu sou a Patrícia, uma brasileira grisalha que mora em Lyon e você está no Chez Patrícia. Eu hoje trouxe uma reflexão, gente, sobre um quadro. Na verdade é um poema que depois se transformou em quadro. Vários pintores resolveram dar vida à personagem principal desse poema. Mas vocês vão conhecer a figura principal desse poema hoje aqui comigo. O nome dela é Lady Charlotte. Na verdade, esse não é o nome dela não, porque ela é anônima. O nome dela a gente não fica sabendo através do poema. Mas ela recebe esse nome porque no poema fala que ela mora numa ilha que se chama Charlotte. Então ficou assim, a Senhora de Charlotte. Seria a versão feminina do Juninho Pernambucano, do nosso ex-jogador de futebol que hoje trabalha aqui no Olympique Lyonnais e mora em Lyon. A gente não sabe o nome dele. Alguém sabe o nome do Juninho? Não, a gente sabe que ele é de Pernambuco. Então, com a Lady Charlotte é a mesma coisa. É a Senhora de Charlotte. É o nome da ilha aonde que ela morava. Então, o poema, gente, em que aparece a Lady Charlotte, ele foi publicado em 1833. E essa personagem nasceu da caneta tinteiro do poeta inglês Lord Alfred Tennyson, que foi um dos poetas britânicos mais célebres da época vitoriana. O forte dele era escrever poemas baseados em novelas de cavalaria, nas aventuras do rei Arthur e dos seus cavaleiros da Távola Redonda. Sim, o rei Arthur, aquele mesmo, da espada. Daí, quase uns 60 anos depois desse poeta inglês, Lord Tennyson, ter escrito esse poema, um pintor também muito conhecido, William Waterhouse, ele também resolveu, assim como muitos outros pintores, dar vida à Lady Charlotte e pintou um quadro com ela. Então, o que eu proponho pra gente hoje nesse vídeo é fazer uma análise de algumas coisas que eu fui salpicando e fazendo insights, observando esse quadro e fazendo a junção com o poema, tá? Eu quero que antes da gente começar a falar sobre isso, fazer essa reflexão sobre o quadro e o poema, que vocês deem uma olhada atentivamente na carinha dessa moça, olhe bem para as expressões dela. O que ela evoca em vocês? O que essa carinha, essa postura dela evoca em vocês? Pensa aí um pouquinho, com calma, e a gente vai voltar a falar sobre essas questões que eu tô jogando agora para vocês. Bom, gente, agora que vocês já descobriram a carinha da Senhora Charlotte pela versão do pintor inglês William Waterhouse, nós vamos entrar no poema escrito pelo Lord Tennyson, para vocês entenderem a problemática do poema e por que eu escolhi conversar sobre ele no dia de hoje com vocês, dia 8 de março. Então vamos lá. A Lady Charlotte era uma senhora que vivia numa ilha de mesmo nome. A gente sabe que ela tinha uma maldição sobre ela. Ninguém conhece muito o que era essa maldição, no poema não fica claro nem quem pôs a maldição, nem o que era, mas tinha um rumor que havia uma maldição que a senhora Charlotte nunca poderia olhar diretamente para Camelot. Camelot, então, é a sede onde ficava o rei Arthur, o seu palácio, com seus cavaleiros da Távola Redonda. Ela não podia olhar diretamente para Camelot. Então, ela ficava presa nessa torre. E o que ela fazia nessa torre o dia inteiro? Ela costurava tapeçaria e bordava nessa tapeçaria. O que ela bordava? Ela bordava o que ela via através de um espelho. Como ela não podia olhar diretamente pela janela para o mundo dela lá, ela olhava através de um espelho que tinha ali na torre
E as imagens refletidas, ou seja, filtradas, no poema aparecem como sombras que ela via da vida real, ela ia bordando naquela tapeçaria. E um dia, ela, através do espelho, porque ela nunca olhava direto para a vida real, através do espelho ela vê a imagem do Lancelot, um dos cavaleiros da Távola Redonda do Rei Arthur. Nessa hora, vem um negócio assim nela que ela não resiste. Ela dá 3 passos, olha ele estava com um capacete, com uma pluma e tal, ela vê isso e vê também Lancelot. Vê também, além de Lancelot, ela vê também Camelot. E nesse momento, ela sabe que a maldição realmente existia e que algo vai acontecer. Porque nesse mesmo momento, o espelho se racha de ponta a ponta. O que ela faz? Ela desce e vai para um barquinho, tipo canoa, que tinha ali no rio, ali perto. Entra nele, escreve o seu nome, ela escreve Lady of Shalott no barco. E ela se deixa levar, ela vai cantando até chegar em Camelot. E só que antes, gente, de chegar em Camelot, ela morre, porque estava frio e ela morre cantando. Então, foi o último canto dela, as pessoas escutam ainda aquele canto, mas depois, quando elas se aproximam ali no vilarejozinho, as pessoas veem, os senhores, senhoras, os moradores, os cavaleiros vêm olhar o que tinha naquele barquinho e veem o corpo dela e ela já estava morta. Mas aí se aproxima o senhor Lancelot, o cavaleiro, e olha para o rosto dela e diz: tem uma cara formosa, Deus na sua misericórdia deu-lhe graça à senhora de Shalott. Ponto final, acaba aí o poema que eu gostaria de conversar um pouquinho agora com vocês. Esse pintor pré-rafaelita, gente, o William Waterhouse, ele na verdade pintou 3 cenas da Lady Shalott. Ele pintou ela sentada, tecendo, e aliás ela tava com uma cara bem enfadonha, assim, a gente percebe que ela tava louca, era pra sair daquela torre. Depois ele pintou também ela no momento exato em que ela viu Lancelot. Ela tá com um vestido branco, inclusive tem um fio ali emaranhado no seu vestido, mostrando que ela ainda estava presa, né? Ele pintou também a Lady já no barco, prestes a fazer face ao seu destino, a encarar esse novo destino, e é sobre esse quadro que nós vamos conversar mais sobre hoje, porque muitos quadros foram pintados por diferentes pintores, mas a maioria deles, assim, ela já aparece morta dentro do barquinho e o barquinho chegando a Camelot com ela. Mas eu escolhi este quadro nessa versão porque eu gosto da postura dela, do que o quadro mostra pra gente ali momentos antes dela soltar aquela corrente e afrontar o seu destino. Lembra que eu perguntei pra vocês o que evocava para vocês aquela postura e aquele rosto dela sentada naquele barco? Então, eu acredito que muitos de vocês devem ter detectado ali notas de medo naquele rosto, né? Só que eu quero que a gente vá um pouquinho mais além. Se ela tinha medo, sim, tô de acordo com vocês, provavelmente ela tinha medo sim, porque ela estava ainda segurando aquela corrente. Se a gente olhar, tinha 3 velas no barco, 2 já estavam apagadas, isso significa que a vida dela estava curta. Então ela estava com medo. Mas o que aconteceu ali? O medo, ele foi sobreposto pela coragem. Vocês não observam assim na postura dela? Apesar do medo, tem uma certa altivez. Tem uma palavra em francês que eu gosto muito dela e que ela se chama
maîtrise. Então, nesse caso, a gente fala que ela tinha maîtrise de soi. Ela tinha um controle dos seus sentimentos e dos seus pensamentos. Maîtrise é como ser maître, ser mestre de si mesma. É ela mesma que vai soltar aquela corrente para se dirigir a uma nova vida. E aqui a gente pode pensar também na mitologia, nas moiras, que são 3 irmãs que teciam o destino tanto dos humanos quanto dos deuses. Então dá para fazer essa analogia também entre eu ia falar as 2 personagens, não, né? São 3 de um lado, mais uma do outro, essas 4 personagens que tecem, fazem essa tessitura do seu próprio destino e dos outros também, até dos deuses. Simbolicamente, a gente pode pensar nessa saída dela da torre como algo que estava morrendo para alguma coisa de novo renascer. Então vamos pensar nessa morte dela saindo da torre como finalização de um ciclo, ou a libertação de algum padrão de pensamento, que quando a Lady Charlotte ela faz esse caminho de sair da torre e ir para o barquinho, numa morte simbólica, ela está indo para descobrir uma nova vida. Ela está deixando para trás aquele teto da torre que já não fazia mais sentido para ela e apostando em algo novo. Então essas torres, cada um constrói a sua, muitas vezes. A gente mesmo que constrói. Isso que é o pior. Ou pode ser torres que a sociedade mesmo nos impõe. Por exemplo, como uma sociedade patriarcal. Nessa época vitoriana, em que o poema foi escrito, o quadro, tudo foi feito, as mulheres, elas eram completamente subjugadas ao homem. Elas não trabalhavam, ela não tinha o dinheiro dela, ela não tinha nem nome. Né? No barquinho ela põe lá Lady of Charlotte, quer dizer, nem nome ela não tinha. E por aí você vê o nível de aprisionamento das diferentes redes, rede também aprisiona, diferentes torres e que a gente pode estar, né? Mas eu queria aproveitar para falar com vocês, gente, sobre... Eu gosto de tarô, né? Então espero que vocês consigam ver aqui, olha, é a torre, a carta torre do tarô, que em francês também se chama Casa de Deus, e aqui a gente vê uma torre, e essa torre, ela recebe um raio, né? E esse raio, essa reviravolta que traz esse raio, faz com que as 2 figuras que estavam dentro da torre caiam para fora dela. Então, às vezes, na nossa vida, precisa de alguma coisa externa. O raio, ela é a forma mais assim primitiva de luz e de poder. Tanto é que na mitologia, o Zeus, ele sempre aparecia com um raio na mão. Então é uma ação divina que às vezes invade a nossa vida. Pode ser um acidente que a gente sofra, uma coisa inesperada, a perda de um emprego, algumas coisas assim que vai nos ejetar para fora da torre, que vai fazer a gente sair daquela zona de conforto, que vai fazer a gente procurar se mexer. Então, o que eu acho legal no quadro que a gente está analisando é que ela não precisou ser ejetada da torre através de um raio. Às vezes a gente precisa, mas às vezes também o poder está na nossa mão. Se a gente vê o quadro, ela está com a corrente na mão dela, prestes a soltar. Isso mostra que ela tem o autocontrole. Que a hora que ela desceu para aquele barco, ela já estava pronta para começar uma vida nova. E que o controle está na mão dela. E cabe a ela soltar a corrente e ver para que caminhos que a vida vai levá-la. E aí me faz pensar um pouco também no mito da caverna de Platão, em que a pessoa que estava lá dentro da caverna resolveu sair para ver a vida fora e encontrar o sol e descobrir como era o mundo fora da caverna. Mas ele também teve esse comichãozinho que a Lady Charlotte também teve. É aquele sentimento, aquela coceirinha interna que nos impulsiona a querer mudar, a
querer expandir a nossa vida, a querer superar os limites. E quando a gente vê essa postura da Lady lá no barquinho dela, a gente olhando para o rosto dela, mesmo percebendo esse medo, a gente vê que tem muita coragem naquela mulher, né? Então eu fui buscar para vocês a carta do tarô, aqui mais uma vez, uma outra carta. E essa carta se chama A Força. Pode ser também coragem, fortaleza, como uma das 4 virtudes cardinais de Platão. Uma delas é a coragem. E se a gente olhar bem, é uma mulher, ela está domando um leão. Mas pelo rosto sereno e pela postura dela, a gente vê que ela não está utilizando daquela força bruta. É uma força muito menos física e muito mais intelectual. Então, no caso da nossa Lady lá no barquinho, a gente vê também uma altivez. Ela preferiu olhar para Camelot, mesmo que acontecesse alguma coisa, ao invés de viver presa na torre a vida inteira. Então a gente percebe uma nobreza nela, porque a coragem, ela vem sempre, gente, aliada à inteligência, à bondade, à beleza. E a gente consegue notar tudo isso, mesmo com o medo, essa firmeza, essa centralização que ela tem dentro dela, essa conexão que ela tem com algo maior dentro dela, que eu gosto de chamar de nossa centelha divina. Se a gente pensar num simbólico, que às vezes a gente tem que morrer para algumas coisas, para renascer para as outras, eu gosto de pensar que ela estava deixando aquela torre também para as fraquezas dela e para se descobrir um pouco melhor, para ir um pouco mais para dentro de quem ela realmente é e achar a sua verdadeira essência. Inclusive, se a gente olhar no nome Chalotte, em francês é échalote, e é uma cebola, é o tipo de uma cebola. Então a gente pode pensar também que, como a cebola, que é cheia de camadas, ela, deixando a torre, ela só estava tirando uma das camadas dela, para cada vez ir chegando mais ao centro, fazendo todo aquele processo que Jung chamava de individuação, que é descobrir quem ela é, realmente ser quem ela é, né? Aquele torna-te quem tu és. Ai, gente, então é isso. Esse quadro, acho que vocês já perceberam, assim, ele me tocou profundamente. Eu pensei muito sobre o Dia da Mulher, né? Quantas mulheres, quantas torres nós construímos e nós vivemos presas dentro dessas coisas, né? Pode ser o patriarcado, pode ser relações com o nosso corpo, pode ser preconceitos, pode ser tantas amarras que a gente põe nós mesmos em nossas vidas e que nos impedem de ir além, né? Então, no dia de hoje, nesse 8 de março, eu quero deixar especialmente para as mulheres essa reflexão dessa linda e corajosa inglesinha que afrontou o seu destino. Então, que a gente tenha a coragem também de fazer renascer, acordar esse princípio de Lady Charlotte que vive dentro de cada uma de nós. Eu queria agradecer ao Tiago, que é o meu sobrinho, que foi a pessoa que me apresentou pela primeira vez a Lady Charlotte. O Tiago, ele é estudante de Direito, mas ele é também um artista muito talentoso. E ele pintou do jeito dele, com a versão dele, a Lady Charlotte. Ele deu uma outra leitura para ela e eu fui apresentada a ela através do Tiago. Muito obrigada, Tiago, de ter me apresentado esta figura tão, no mínimo, assim, emblemática. Gente, vou parando por aqui. Deixo um grande beijo para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhe com outras pessoas, deixa um like.
porque eu fiquei dias preparando esse vídeo para vocês. Então é uma forma de vocês me retribuírem também, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, a bientôt!